secretário, foi anunciado agora recentemente um aumento, né, de 15% no salário dos professores da rede pública e houve alguns comentários do Sintep, a gente até chegou a entrevistá-los, que é o Sindicato de Trabalhadores, dizendo que, na opinião deles, esse valor deve ser pago integralmente, com retroativo, e também eles defendem o que eles chamam de PCCR unificado. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, se esses pedidos devem ser atendidos, como é que vai ficar isso? No Estado a gente tem uma database, né? É importante esclarecer, o Estado do Pará paga muito mais do que o valor do piso. O piso nacional chegou a 4.400 e um pouquinho agora, né? O Estado já paga R$7.000 praticamente, agora vai para R$8.000 com reajuste de 15%. O STF decidiu em outubro passado que o Estado do Pará paga sim o valor do piso. Então a gente está falando aqui de reajuste, é valor a mais, portanto vai seguir a database dos funcionários públicos do Estado do Pará, que é no mês de abril o reajuste. O PCCR, que eles falam de unificação, nós estamos agora lançando o PCCR da área administrativa. Isso está em discussão aqui no Estado desde 2009, 2010 e não se avançava. Então o governo do Estado do Pará, o governador Helder, tomam aqui uma decisão muito clara. Nós vamos continuar nesse processo de valorização, que nos últimos anos se intensificou muito, o aumento do salário dos professores, e também olhar para a área administrativa. São dois pilares fundamentais. Nós temos que garantir o professor com o aluno na sala de aula e também a estrutura, que é fundamental para que as coisas aconteçam dentro da escola, para a secretaria, a nutricionista que trabalha, o engenheiro, as pessoas de nível médio precisam ter esta carreira. Então, nós estamos avançando tanto com a carreira dos professores, aumentando seu salário, mas também olhando para todos os demais funcionários. Esse é um grande avanço que a gente está tendo aqui com o governo do Estado do Pará. E além desse reajuste salarial, teve também o anúncio de aumento na merenda escolar, investimentos no transporte escolar, teve também o Alfabetiza Pará recentemente lançado. Queria que o senhor comentasse qual a importância de iniciar a sua gestão aqui na Secretaria com essas medidas. Primeiro, mostra com muita clareza que o governador Helder está focado, e aqui é importante destacar o papel do governador, porque a liderança nesse processo é fundamental. Não tem como você transformar a realidade, por exemplo, de um sistema educacional grande e complexo como o nosso, se não for com a decisão do governo do Estado de justamente dizer educação é prioridade. Então, desde o início, veja, o governo enfrentou uma pandemia nos últimos anos, avançou em vários aspectos, mas nós precisamos avançar muito mais. Nós precisamos continuar garantindo o professor e o aluno na sala de aula. Aumentar o salário, valorizar os profissionais da educação é fundamental. Mas se eu não tiver o transporte de forma mais eficiente, como é que o aluno chega na sala de aula? Seja aqui em Belém, dos alunos que vêm das ilhas, aqui no entorno, seja em todo o nosso interior, com todos os desafios, o aluno chegar é importante. O aluno querer ir para a escola é importante. A alimentação é um fator. Você pega Marajó 2, nós temos um dos piores IDHs do Brasil, com situação de desnutrição, segundo o Ministério da Saúde, de até 25% dos nossos jovens. Então, a alimentação escolar é fundamental. O governo do Estado está aumentando em 50% o valor do transporte e no caso da merenda, o governador Helder tomou uma decisão. Ele foi prefeito, ele sabe disso, da importância que foi um prefeito que se destacou na merenda e que a gente precisa melhorar muito isso. Então ele tomou uma decisão, vamos sair de 36 centavos, veja, é um programa que ele já criou, de 36 centavos, nós vamos saltar para R$ 1,50, mais de 400% aí de crescimento dentro da alimentação escolar. Para quê? Para garantir que o aluno vá lá. Então, nós estamos falando para esse início deste ano letivo, para este mandato, pós-pandemia, que a gente tem que recuperar a aprendizagem das crianças, temos que ter foco na educação, são pilares importantes que a gente está mexendo aqui na gestão pelo governo do Estado do Pará. Secretário, aproveitando uma questão que o senhor citou sobre a pandemia, a gente sabe que teve muitos problemas que surgiram a partir da pandemia, evidenciou outros que já existiam, como as dificuldades com conectividade e tudo mais. Isso vai ser também um foco de atenção do governo em relação à tecnologia, investimento em internet, em computadores de qualidade, infraestrutura para a escola nesse sentido? Sem dúvida, não tem como. Veja, uma coisa que a gente aprendeu com a pandemia na educação: tecnologia não substitui pessoas. Ponto. Nada substitui as pessoas.
mas a tecnologia pode potencializar a nossa conexão com os alunos, inclusive lá, quando você tem um professor presencial na sala de aula, a tecnologia pode e deve nos ajudar nesse processo de aprendizagem. Então, sem substituir as pessoas, não tem como você falar com o jovem para ele ter uma aula atrativa sem que a tecnologia de alguma maneira esteja, porque esse jovem está conectado. Você vai em comunidades hoje que não tem conectividade de celular, mas as pessoas têm um celular. Você vai no interiorzão, lá no lugar, não pega, não tem uma antena de nenhuma operadora, mas eles têm celular, porque quando eles chegam em algum lugar eles se conectam. Por quê? Porque as pessoas estão conectadas. Educação não pode ser desplugada. Ela precisa ter sim como suporte aos nossos estudantes. De novo, sem substituir as pessoas, sem substituir outros tipos de apoio. E hoje tem tecnologia chegando, né? A gente tem novas formas de conectividade satelital que vão transformar. O governo do estado já começou, é importante dizer que o governo do estado já começou esse trabalho de melhoria da conectividade das nossas escolas e também de outros órgãos, né? A Prodepa, aqui o governador Helder ontem inclusive esteve falando com a gente nessa semana justamente sobre como é que a gente vai aumentar a conectividade em todo o Pará. Nós temos que ter internet por todo o Pará, a gente tem que começar a pensar internet no nosso estado, como a gente precisa pensar saneamento, como a gente precisa pensar educação, ou seja, para todos. Um jovem que tem menos internet que o outro, ele tem menos acesso à oportunidade. Simples assim. Além dessas medidas que o senhor citou, que a gente está conversando, o que a gente pode esperar de investimentos na educação ainda nesse ano e também até o final do mandato, né, em termos de construção de novas escolas, reformas em escolas, construção de creches, enfim? Olha, nós temos aqui primeiro, né, o governo está olhando, o governador Helder lançou um dos programas mais estruturantes para a educação infantil, né, que é a construção de creches por todo o Pará, em todos os municípios, para auxiliar na educação infantil. A etapa essa que é fundamental. Se você não acertar no início da história, você tem muito mais chance de que a história dê errado. Isso é para qualquer coisa na vida. Então, se a gente acerta na primeira infância, nos 1000 primeiros dias, isso faz uma transformação na vida da criança. Então, as 150 creches estão compromissadas e serão construídas ao longo desses anos. Nós estamos já com algumas em andamento, com outras que vão ser dada a ordem de serviço ao longo desse ano, algumas ainda em licitação, resolvendo o problema de terreno, alguns desafios que não é fácil, né, você encontrar terreno em algumas áreas, mas serão 150 creches. Isso é compromisso do governador, da nossa vice-governadora Hanna. A segunda questão que eu acho que é bastante importante construção de escolas estaduais. Nós temos obras que precisam ser concluídas, nós temos necessidade de ampliação e necessidade de melhoria da rede física do estado. Nós temos aí uma necessidade de reformas das nossas escolas, de dar espaços. O governador tem um compromisso da gente climatizar ao longo desses próximos 4 anos, climatizar as escolas. Climatizar as escolas é se preocupar com pedagogia, é se preocupar com a aprendizagem da criança. Então, o Creche por todo o Pará, quando ele foi lançado em maio de 22, o objetivo era construir 100 unidades de ensino com entrega até 1 ano e 2 meses, que seria em julho desse ano. Você acha que a gente vai ter um percentual bom de entregas até o meio desse ano ou ainda não? Acho que a gente tem uma série de desafios em relação a isso, né? E estamos revendo algumas coisas de processo para agilizar mais, né? O financiamento no ano passado, nós tivemos uma travada por conta do ano eleitoral, por exemplo, por ser de um convênio junto com a Caixa Econômica Federal. Então, dentro do processo eleitoral e de lei de responsabilidade, acabamos tendo que, obviamente, reformular o nosso cronograma. Nós vamos ter o maior número de entregas para o início de 2024, com certeza vai ser o nosso maior núcleo de entregas no primeiro semestre de 2024. Queria saber agora sobre a sua experiência como ministro, né? Você teve já experiência como ministro do governo federal, você teve experiência no Amazonas como secretário. Queria saber quais vantagens o senhor traz para a nossa região, que é uma região difícil, né? Com índices difíceis, principalmente lá na região do Marajó, que a gente sabe que tem o IDH baixo, como o senhor citou. Então, eu queria saber o que o senhor traz de benefícios para a gente pela sua experiência como ministro. Olha, primeiro o que eu posso dizer é que eu tenho uma alegria de fazer parte desse time, né? Quando o governador Helder me convidou, começamos a conversar sobre os desafios da educação. Eu discuto educação há muito tempo já com o Helder. O Helder tem uma preocupação sobre a educação quando ele ganhou o primeiro mandato,
quando ele quis começar uma série de implementações. Aí vem a pandemia atrapalhou muito. Eu estava como secretário de Educação no estado de São Paulo, então lá também vivia esse processo da pandemia, e em qualquer lugar do Brasil foi muito difícil. Aqui mais ainda, imagina, se lá em São Paulo, com toda a qualidade de conectividade, de outros acessos que tem, que é muito mais fácil lá no Sudeste, imagina o tamanho do desafio. Como é que você fala de conectar as crianças aqui do nosso interior? A gente acabou de falar de pessoas que mal têm o que comer, como é que ele ia estar conectado? Então a gente está falando de, infelizmente, né, algo que é muito maior de desafio que a própria natureza impôs. Ainda a tecnologia vai avançar muito, a gente vai dar saltos grandes sobre isso. Mas o ponto é, eu tenho uma experiência sobre a Amazônia, né, viver no Amazonas 10 anos, sendo secretário, inclusive passei por várias funções, me fez conhecer muito da geografia, das dificuldades, da logística, né? Lá no Amazonas você tinha 90 dias para entregar merenda de qualidade em algumas escolas. O Pará tem desafios iguais, você pega ali a região do Baixo Amazonas, região importantíssima do nosso estado, né? E que tem uma característica do ambiente totalmente diferente, por exemplo, do Nordeste do estado, né? Que, aliás, é uma peculiaridade que não tinha no Amazonas, né? O Pará tem características muito mais diferenciadas do que a maioria dos estados que eu já pude conhecer, de uma riqueza cultural imensa e de diversidades imensas também, o que é bom, porque isso aqui pode fortalecer o processo educacional. Eu tenho a vantagem de já ter passado por processos administrativos, já ter acertado, já ter errado, e nesse processo conseguir chegar com algumas coisas que, obviamente, conhecendo mais o que dá certo dentro do Brasil, dentro de realidades e tudo mais. Mesmo como ministro, né? A gente teve uma visão, o último reajuste nacional de merenda, quem fez foi a gente quando a gente esteve no Ministério. A última revisão de material didático foi feito lá atrás. A construção do currículo foi feita quando eu estava lá no Ministério. Essas coisas me ajudam muito, mas eu quero deixar uma coisa muito clara. Não venho como o Salvador. Tem muita gente boa, né? O povo do Pará tem muita gente boa e eu venho para me somar a esse tanto de gente, aos grandes professores, aos grandes diretores, às pessoas que estão envolvidas em fazer a diferença no Pará. O próprio governador, numa entrevista que eu fiz com ele em dezembro, disse realmente que nesse segundo mandato a educação seria o foco principal, principalmente melhorar os índices da educação no Pará. O senhor acredita que esses programas que a gente está citando aqui vão melhorar os índices de educação do Pará a longo prazo, a curto prazo? Como a gente pode esperar essa melhoria? Bom, primeiro, tudo que a gente está fazendo aqui é focado em melhorar a aprendizagem. Primeiro, se você não tiver o professor motivado dentro da sala de aula, você quebra o elo. Então, o governador, ao dar o aumento à área administrativa com o novo plano de cargos, você está falando profissionais, que aqui as paredes são importantes. Reformar a escola é fundamental, a gente tem um desafio grande e tal, mas nós somos uma secretaria de pessoas, que cuidam de pessoas. Então, quando o governador vai lá e fala, diz, olha, eu estou primeiro cuidando aqui do ingrediente principal, né, de transformação, que são os nossos profissionais que devem fazer essa alteração. A segunda coisa a gente não rende bem quando a gente está com fome. Por que uma criança que chega na sala de aula, que às vezes não tem o alimento em casa, vai conseguir render se não tiver? A gente precisa melhorar isso. A gente vai melhorar muito esse ano e vai melhorar muito ao longo dos próximos anos para ser referência, por exemplo, na alimentação. Mas por que isso tem a ver com a alimentação? É porque as crianças precisam aprender. Ninguém aprende com fome, né? Ninguém aprende com outros fatores. E se ele não chegar na escola, ele não aprende. Então isso já vai melhorar no curto prazo, neste ano. Sem falar daí, o programa Alfabetiza Pará, que vai trazer materiais, avaliação, monitoramento, acompanhamento. A gente vai lá e avalia, faz uma avaliação diagnóstica com as crianças, como a gente vai fazer agora, no início de março. A gente faz a avaliação diagnóstica justamente para atender qual é o nível que está a criança. Ela está nessa situação. Então, como é que eu intervenho, ou seja, como é que eu ajudo o professor a levar a criança para o próximo nível da aprendizagem. Isso vai dar retorno de curto prazo. Então, o governo do estado está mirando justamente em como a gente consegue no curto, no médio e no longo prazo, porque também você tem que ter um planejamento de longo prazo para fazer a transformação da educação. Então, tem alguns ajustes que precisamos fazer, como estes, são sim de curto, de médio e de longo, né? Por que, por exemplo, o salário é no curto prazo? Porque quem está na sala de aula já começa a receber. Você citou que o diálogo com o governo federal tem sido mais frequente agora, né?
Quais parcerias o governo do estado deve buscar com o governo federal nessa área de educação? Olha, primeiro, todas as parcerias possíveis que o governo federal puder ofertar ao estado do Pará, o estado do Pará estará interessado, né? O governador Helder tem sido enfático com a gente no sentido de dizer: o governo do Pará vai buscar financiamento, seja para concluir ou construir novas escolas, reformar não só as escolas estaduais, mas também as escolas municipais, que nós precisamos ajudar os municípios em tecnologia, buscar recursos, buscar a proximidade com tecnologia. Aqui a SecTech, por exemplo, que cuida da educação técnica, que parcerias que a gente pode aumentar na educação técnica, por exemplo. Nós precisamos do suporte, e todo suporte que for possível e necessário nós vamos estar. Eu fui ministro, o Camilo Santana, nosso ministro da Educação, era governador do Ceará, sempre tivemos uma grande relação, né? Veio de um governo no Ceará que transformou a educação naquele estado, é uma referência para todos nós no Brasil, e hoje a gente acredita muito que ele, junto com a secretária executiva Isolda, que inclusive foi secretária junto comigo, eu era secretário do Amazonas, ela era secretária do Ceará, nós temos uma visão de educação muito semelhante. Então eu tenho certeza que o governo Lula, né, o próprio presidente tem colocado muita energia nesse processo para dizer que tem que melhorar a merenda, tem que melhorar a aprendizagem, tem que focar na alfabetização, que são as mesmas coisas que a gente está focando aqui no estado do Pará. Mas toda ajuda que for possível para o estado do Pará, nós aceitamos. Hoje a gente cria um movimento em favor da educação no nosso estado, né? Não é só o governo do estado, não é só o governo municipal, são todos, né? É a sociedade e é o governo federal participando junto com a gente. O concurso público, aqui na SEDUC, existe alguma previsão nesse sentido? O governo do estado deve lançar nesse ano, o governador Helder inclusive tem nos chamado a atenção que a gente precisa lançar os concursos públicos. A vice-governadora Hanna tem falado sobre isso, ela tem nos ajudado nessa coordenação dentro dos processos aqui no governo do estado, e tem nos garantido, vamos ter um concurso público da área da educação sendo lançado no segundo semestre. Estamos nesse início agora concentrados na abertura do ano letivo. Temos uma comissão de discussão já sendo criada com a PGS, estive reunido já com o Dr. Ricardo Seffer, que é o nosso Procurador-Geral do Estado, para discutir alguns detalhes, a secretária Eliette também, da CEPLAD, e a gente deve fazer a discussão para lançar o mais breve possível esse concurso público para professores e dizer: jovens, venham ser professores no estado do Pará, que é o segundo maior salário do Brasil.